Na semana passada, e eu finalizei a mensagem, na verdade o tempo de construção foi, a igreja de Jerusalém, ela tinha visão, depois de um tempo ela desenvolveu relacionamentos para manter a visão, depois de um certo tempo ela desenvolveu ministérios para sustentar os relacionamentos, para que a visão fosse executada, e depois ela desenvolveu estrutura formal e física, para que os ministérios pudessem continuar sendo atuantes, para que os relacionamentos permanecessem focados na visão que Deus tinha dado para eles, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, cheio do poder do Espírito Santo. Então, hoje, nós iremos entrar num assunto, e eu falei que nós estamos mudando, tá? Nosso formato de comunicação, ele vai mudar por esse período. Nós seremos um pouco mais profundos em algumas coisas, vamos gastar mais tempo em coisas que são muito essenciais, mas se tiver dúvida, qualquer coisa, eu tenho até pensado na possibilidade de tentar acabar a mensagem um pouco antes, para vocês perguntarem, mas eu acho que isso é muito difícil, pensando na minha natureza, tá? Então, eu vou tentar, mas vou tentar acabar ali por volta de 8h15, 8h20. Se você tiver dúvidas, você pode levantar a mão, perguntar. Essa é a minha intenção. Não prometo. É só uma tentativa de que isso aconteça. Antes de começar, vou pedir já, o Ryan acabou de chegar, porque ele estava trabalhando. Eu vou pedir uma ajuda dele. Ryan, atrás de você, olha o Ryan, aquele rapaz bonito lá. Tem alguns livros aí, esses todos empilhados. Eu mandei tudo para lá. Não, pode deixar tudo aí. Traz só um para mim, se possível. Tá vendo? Cara que trabalha é assim, cara. Já chega trabalhando. Não tem sossego. Vem pedir pro pessoal bater palma pra você, vai desistir, tá? Pessoal, ali atrás, eu trouxe talvez uns 10, 12 livros desses, chamado Conversão e Discipulado. Quem foi aceito como membro recentemente, talvez tenha. Quem já tem esse livro aqui? Deixa eu ver. Carol? Só Carol? Ah, Rafa tem, porque eu tenho. Carol, Lorena, só que tem esse livro? Tá. Então, não tem para todos, mas eu tenho um desafio para fazer para vocês. Se você se comprometer a ler esse livro, você pode pegá-lo gratuitamente. Mas se passar 60 dias e você não tiver lido esse livro, você precisa pagar R$30 para a igreja no preço desse livro. É bom? Hã? Não precisa ler tudo, pelo menos assim. Ah, achei que a Malena estava achando que era pouco tempo. Achei que a Malena estava assim, não, esse pastor é um covarde. Pedir as pessoas para ler um livro dessa grossura em 60 dias, né? Mas não precisa nem de você garantir que você finalizou, mas você está engajado na leitura dele num prazo de 60 dias, tá bom? Se você quiser, no final do culto, você pode passar, não precisa anotar, não vou anotar o nome de quem pegou, de quem não pegou, para ficar perguntando, vai ser a sua consciência, o seu desejo de conhecer um pouco mais sobre esse tema, que vai ser o tema que vai nortear a nossa conversa nesses próximos semanas e talvez meses aí, ok? Conversão e Discipulado, tá ali. Esse livro chegou no Brasil ano passado, ou início desse ano. É uma excelente literatura, então se você quiser, pode pegar. Não corra agora, mas no final do culto você pode ir lá buscar. É seu, é de graça, desde que você se comprometa a lê-lo, ok? Porque a gente não quer estar lá livre de graça para aumentar o nosso tamanho de biblioteca. Eu sei que a gente gosta de livro, então se você se comprometer, pode pegar o livro ali. Conversão e discipulado, não tem como ter um sem ter o outro. Esse é o tema do livro. E é o tema que nós vamos gastar aqui um tempo conversando. Então vocês talvez vão sentir falta daqueles grandes introduções a respeito da nossa cultura secular e como que isso se aplica à nossa realidade. Nós não teremos isso por um tempo, tá? Então se acostumem, o seu pastor vai ser um pouco mais pragmático, vai ser talvez um pouquinho mais chato, mas vai ser importante nesse tempo para a gente nos colocar na mesma página, tá bom? A gente precisa saber que cremos em determinadas coisas de forma muito parecida. E uma coisa que eu tenho meditado e eu quero introduzir com esse texto, eu acho que eu não coloquei ele no... Ah, coloquei sim. Esse aqui é um modelo novo, tem que estar ligado para funcionar. E não sei se é tão novo, porque ligado também não funcionou. Aí foi. Aí. Marcos, não é o texto que a gente vai pregar hoje, que eu vou conversar com vocês hoje, é apenas uma introdução, porque nós vamos gastar tempo com isso. Marcos capítulo 2, logo no começo então do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Eu nunca tive esse exercício de fazer isso, mas é lógico que um pano novo costurado num pano velho, em algum momento esse pano novo vai tensionar o pano velho e ele vai rasgar, ele vai se romper. É isso que Jesus está falando. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Da mesma forma, no período de Jesus, eles armazenavam o vinho, não em garrafinhas de vidro, como a gente faz hoje, mas em vasilhas de couro. E essa vasilha de couro, com o tempo, ela ia deteriorando, ela ia ficando cada vez mais ressecada, e quando se coloca vinho novo, o vinho tende a emitir gases que vai expandindo aquele recipiente. Então Jesus está falando, olha, ninguém em sã consciência pega um vinho novo e coloca numa vasilha de couro velha, porque esse vinho ele vai começar a dilatar aquela vasilha, o que vai acontecer? Vai romper e vai perder todo o vinho. E ele diz, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Isso é só uma introdução, gente. Eu queria estar ali perto. Na próxima eu vou, mas vou dar um jeito. Isso é só uma introdução
para que você e eu nos coloquemos na seguinte pergunta. Hoje é que dia? Deixa eu ver aqui. Dia 20 de agosto de 2023. Se o Espírito Santo sondar o seu coração e o meu coração, e ele fizer essa pergunta: você é uma vasilha de couro nova, onde eu posso derramar do meu espírito, e eu posso confiar coisas a você, eu posso querer usar você, aqui do outro lado da rua ou ao redor do mundo, para viver esse evangelho, para experimentar disso. Você é essa vasilha, esse couro novo que eu posso te usar, ou você é esse couro que já está um pouco desgastado, ou desgastado com a vida, ou desgastado com pecados que você não confessa, ou desgastados com o desânimo das coisas, ou desgastado emocionalmente, talvez em estágio de depressão, ou estágio emocionalmente que você não tem conseguido buscar a Deus. Se o Espírito de Deus perguntasse a você, e Ele está perguntando nessa noite, se o seu coração é couro novo ou couro velho, qual seria a resposta que você daria para Ele? Por que eu estou dizendo isso e por que isso é tão importante? Porque antes de Deus fazer algo através de nós, Ele quer fazer algo em nós. E, gente, nós poderíamos gastar. Eu não estou com pressa. Se eu não der tempo de falar tudo que eu tenho que falar hoje, na semana que vem a gente continua. Tem muita coisa para falar. Eu acho que não vai dar tempo. Mas, antes de fazer algo em você, ou através de você, antes de Deus te usar para fazer grandes coisas, a gente é assim, né? A gente é louco para ver Deus fazendo coisa grande em nós, através de nós. Uau, Deus fez isso. Uau, falei de Jesus, a pessoa converteu. Uau. Mas antes, Deus não está importando em fazer através de você, se Ele primeiro não fizer em você. Então, mais do que ser bem-sucedido em qualquer empreendimento que nós tentarmos, até a igreja, Deus não está nem aí se seremos sucesso ou seremos fracasso diante dos homens. Desde que primeiro nós não sejamos esses vasilhas de couros novas, com o coração renovado, com o coração transformado, com o amor renovado e transformado por Jesus. Se o nosso coração não estiver ainda querendo Jesus, crendo em Jesus, amantes de Jesus, apaixonados por Jesus, gostando de Jesus, da companhia de Jesus, não adianta querermos qualquer outra coisa. Porque o Jesus está falando olha, vocês serão vasilha de couro velha. E se eu fizer, eu vou destruir, vou desperdiçar o vinho caro. E eu ainda vou destruir vocês. Então, quando pensamos em igreja, um crescimento de uma igreja que seja couro velho, ele é um desserviço ao evangelho. Eu vou repetir. Um crescimento de uma igreja que seja couro velho é um desserviço ao evangelho. Nós vemos muito disso, se a gente observar. Nós vemos muitas igrejas que prestam desserviços ao evangelho, quando não são vasilhas de couro nova. E aí não conseguem lidar com as coisas do Espírito. E aí nós percebemos pastores se vangloriando, achando que eles estão fazendo coisas assim maravilhosas, que eles são os caras. Né? Esses dias eu estou vendo algumas denúncias na internet de pastores usando Rolex que custam R$250 mil. Usando tênis de 12, 15 mil. Eu falei, gente, pra que isso? Né? Se dá pra usar um assim, ó. Eu tô achando que eu tô demais, né? Tô de Mizuno aqui, cara. Sei lá, acho que é Mizuno mesmo. Sei lá, nem sei a marca. Eu tô falando muita palavra esse dia. Presta atenção. Acho que eu tô com saudade de Minas. Presta atenção. Nós precisamos ter um coração totalmente voltados para a transformação que Deus quer fazer em nós. Em nossa santificação. Para nós sermos recipientes que Deus quer usar. Gente, não adianta. As melhores estratégias, os melhores métodos, os melhores conceitos, dinheiro ilimitado. Se a gente tivesse, sim, milhões e milhões de reais para, sei lá, para plantar uma igreja, para começar uma igreja, a gente conseguiria fazer um baita espaço, palco, luzes, cara, tudo de primeira. Conseguiríamos contratar pessoas, conseguiríamos fazer algo que a cidade de Curitiba nunca viu. Conseguiríamos fazer campanha de marketing, tráfego pago, colocar milhares de reais nas plataformas digitais, com uma baita estrutura e, com certeza, pessoas viriam nesse mega ambiente. Mas é possível ter tudo isso sem ter Jesus lá dentro. Sem sermos vasilha de couro nova. É possível crescer uma igreja através simplesmente do marketing e da estrutura. Mas o que Deus quer de nós é muito maior do que Deus quer através de nós. Eu estou gastando mais tempo do que eu tinha planejado nessa introdução. Mas é necessário a gente entender isso. Porque os padrões de sucesso, eles vão mudando de tempo em tempo. E às vezes a gente vê sucesso, na nossa ótica, como número, gente sentado, dinheiro entrando e maravilha. Mas se nós avaliarmos assim, tem um homem no Antigo Testamento que ele seria talvez o maior fracasso ministerial da história. O nome dele é Jeremias. Jeremias passou a vida inteira pregando, E nenhuma pessoa ouviu a mensagem de Jeremias, se arrependeu e se converteu, sabia disso? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Tudo que ele falava, as pessoas faziam o contrário. Se fôssemos olhar na nossa ótica, Jeremias seria um fracasso. Mas Jeremias foi um dos grandes profetas da história. Então eu queria que você sondasse o seu coração, pedisse ao Espírito Santo, antes de começarmos a entrar no negócio mesmo, para que o Espírito Santo sonde o seu coração e você pergunte, Espírito Santo de Deus, eu tenho sido vasilha de couro nova,
ou vasilha de couro velha? Se o Senhor confiar coisas a mim, vai fazer bem para a tua igreja ou vai fazer mal para mim? Vocês percebem a importância disso? Antes de Deus querer fazer coisa através de você, Deus quer fazer coisas em você. Amém? Essa é só a introdução. Não durma, fique acordado, que é importante a gente pensar sobre isso. E aí vamos entrar então naquilo que a gente quer conversar. Eu estou falando que nós vamos gastar um tempo nos colocando na mesma página, fazendo perguntas difíceis. E perguntas difíceis que vão gerar reflexões e talvez debates fora do ambiente daqui, do púlpito, onde nós estaremos aqui. Mas a gente precisa chegar à conclusão que nós acreditamos, pelo menos parecidos, nessa mesma linha. E a primeira pergunta é possível ser salvo sem ser um discípulo? É possível ser salvo sem ser um discípulo? Se fizesse essa pergunta na FATEB, na Faculdade Teológica, você gastaria aulas. Gastaríamos aulas. Mas antes de falar mais, eu queria desmistificar o que estamos dizendo sobre discipulado. Eu não sei qual é a tradição cristã, você já veio, já frequentou algum lugar, mas quem já frequentou a igreja há mais tempo, sabe que discipulado se tornou muitas vezes aquele negócio de domínio, né? Eu tenho o meu círculo de discípulos que eu mando, eu desmando. Né? O Kel não está aqui, mas o Kel frequentou uma igreja uma época que era bem assim. Eu quero namorar, meu discipulador tem que deixar. Eu quero comprar um carro, meu discipulador tem que deixar. Quero comprar uma joia para minha esposa. Eu tenho que ir lá pedir meu discipulador e falar, meu amigo. Né? E aí o cara fala, não, isso é supérfluo. Sua esposa não está merecendo uma joia, um anelzinho. Né? E o cara não comprava. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre esse discipulado onde nós colocamos um cacife para governar outros índios. Não é sobre isso. Não é sobre uma organização hierárquica de prestação de contas, onde nós precisamos ficar prestando conta o tempo inteiro para alguém que é superior a nós. E nem é alguma coisa de domínio e de manipulação. Nem também é um programa oferecido pela igreja. Não é sobre isso que nós estamos falando. Tá? A ideia que nós temos aqui é apresentar que Jesus nos chama para segui-lo e sermos transformados à sua imagem à medida que nós o seguimos. Então, Jesus inaugura... Opa, já vou dar a resposta aqui de uma vez. Acho que eu passei aqui antes. Deixa eu ver. Acho que... ok. Então, quando se trata de conversão, salvação e discipulado, não se pode ter um sem o outro. Guarda isso. Quando se trata de conversão, ou seja, o processo de aceitar a Jesus e ir para o céu, e se tornar um discípulo, seguidor de Jesus, não é possível ter um sem ter o outro. Eu estou afirmando isso para vocês, por mais que isso poderia gerar debates, mas a gente vai olhar para as Escrituras e não dá para ter um sem o outro. Se você quer aprofundar mais de novo, leia esse livro, está de graça aí atrás, que você vai conseguir entender com mais detalhes e podemos conversar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, está talvez um dos grandes resumos do Evangelho. É um dos capítulos mais lindos das Sagradas Escrituras. Se você quiser ler um capítulo assim maravilhoso, você vai ver do início do Evangelho até a morte e ressurreição de Jesus e como que isso se dará. Paulo faz isso com uma maestria impressionante. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 2, diz assim. Acho que é isso aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Então, o que temos aqui? Paulo prega um Evangelho, e por meio do Evangelho que Paulo prega às pessoas, Paulo afirma que eles receberam esse Evangelho e eles são salvos. Quando está falando de salvo, está falando eles vão viver a vida eterna do lado do Pai, para todo sempre, eternamente, vão viver do lado de Jesus. Mas, entretanto, todavia, esse texto não acaba nesse início. Então Paulo afirma, olha, vocês receberam o Evangelho, e por meio desse Evangelho vocês estão salvos, vírgula. O que continua depois da vírgula? Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, terão crido em vão. O que Paulo está falando é que é possível eu falar que eu aceito e que eu acredito em Jesus, eu falar que eu recebo Jesus, eu fazer o que a gente chama de oração do pecador. Né? A gente tem isso, oração do pecador, a gente foi ensinado a isso. Você quer evangelizar alguém, você faz a pessoa levantar a mão, ou dobrar o joelho, fazer oração e recitar algumas palavras mágicas. Senhor Jesus, me perdoa, eu te peço que o Senhor apague os meus pecados, que o Senhor limpe todo o pacto que eu já fiz, consciente ou inconsciente. A gente tem algumas coisas que nós declaramos que se a pessoa fizer, está resolvido o problema dela. Agora acabou, ela levanta dali e eu falo assim, vai em paz, você acabou de receber a salvação e te vejo na eternidade. Mas essa mensagem está completamente desassociada do projeto de Deus para a humanidade, gente. Ela está desassociada. Essa mensagem que nós pregamos, e se a pessoa acredita intelectualmente, ela tem todos os seus problemas em relação ao pecado, ao inferno, ao céu resolvidos, não é a verdade de Deus.
ou na verdade, é a verdade incompleta de Deus. Eu espero que vá fazendo sentido. Deve estar levantando um monte de bolinhas assim na cabeça de vocês, assim, né? De questionamentos. Isso, se fizer, é muito importante. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vou voltar no texto. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Então só existe um jeito de ser salvo, que é por meio do evangelho. Mas Paulo fala, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Por que Paulo está dizendo essas coisas? Porque Paulo é consciente do nosso egoísmo, de querer encontrar uma coisa para resolver o nosso problema. E qual que é o problema que nos apresenta? Olha, se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. E isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. Isso é uma verdade. Porém, nós facilitamos o acesso ao céu, ou nós alargamos a porta do acesso ao céu, falando, olha, se você crer e declarar algumas verdades com sua boca, está resolvido. Você tem vaga garantida, você nem pode perder isso. Você vai, está garantido que você vai. Falou as palavrinhas certas, aqui na frente do pastor, ou no seu quarto, está resolvido. Mas essa pessoa não experimenta a transformação diária na vida dela. Jesus, em momento nenhum, ele sai falando com as pessoas, chega aqui. O que foi? Faz oração comigo aqui, para resolver seu problema. Aí a pessoa fala, aí ele fala assim, eu reconheço, aí a pessoa vai e fala, que você é o Cristo, enviado de Deus. Aí Jesus termina a oração e fala, um a mais no céu. Jesus não faz isso. Quando Jesus, ele está aqui na terra, ele faz uma coisa. Ele passa pelas pessoas e ele fala, olha, venha e siga-me. Venha e siga-me. Sai do seu lugar, levanta essa bunda da cadeira e começa a me seguir. Todo chamado de Jesus implica numa ação imediata daqueles que o recebem. Então nós precisamos entender que a missão da igreja, ela é muito mais do que falar para as pessoas palavras certas, ensinar palavras certas e dizer para elas, se você dizer isso, você vai morar no céu. A missão da igreja é o discipulado. E de novo, não estamos falando de um programa, de uma estratégia, de um currículo, nem de dominação, mas estamos falando que a missão da igreja é levar pessoas a serem transformados de pecadores praticantes inconfessos em santos. Em pessoas que se parecem cada vez mais com Jesus. Gente, é para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para que você, depois de 2000 anos, recitasse uma oração de salvação e falasse o seguinte, opa, resolvido meu problema, agora eu vou viver minha vida, tranquilo. Né? A gente tem até no nosso hino nacional um negócio que nos convida a isso, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Brasileiro, eu ia fazer uma piada aqui, mas não dá. Brasileiro foi criado para isso, para ser preguiçoso. a gente luta contra isso, brincadeira. Mas às vezes a gente acha que o evangelho é isso. Eu fiz a oração certa e agora estou deitado eternamente em berço esplêndido. Literalmente, eternamente. Mas a missão de Deus para nós não é que sejamos pessoas que vão levar outros a fazer apelos emocionais para que alguém levante a mão e fale, agora eu acredito em Jesus e não experimente transformação de vida. O chamado da igreja é o chamado ao discipulado, é o chamado para levar pessoas a serem seguidores de Jesus. E essa transformação que se chama discipulado e o dom de Deus é o Espírito Santo que dá poder a cada um de nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É o Espírito de Deus que nos convence e que nos conduz a cada vez se tornar mais parecido com Jesus. Lembra que eu falei sobre odres novos e odres velhos? Vasilha de couro nova, vasilha de couro velha. Uma pessoa que apenas diz que acredita em Jesus e continua vivendo a sua vida, ela é obrigatoriamente vasilha de couro velha. Ela não suporta o evangelho. O evangelho se torna uma ofensa para essa pessoa tão agressiva que ela não suporta. Ela abandona, ela acha que é demais. Isso aqui Jesus é demais. É demais, não posso nem fazer isso mais. É lógico que a gente vai perceber que como que isso é transformado de dentro para fora. Não é uma religião que nos impõe. É o próprio Cristo que nos desafia a levantar e a segui-lo. Então, discipulado é a missão da igreja. Todos, obrigatoriamente todos, são chamados à salvação, são chamados ao discipulado. Não existe a Bíblia nos apontando que Jesus está chamando pessoas para se converterem. No sentido de, eu creio e resolvi meu problema. Isso é apenas um jeito que nossa cultura está tentando modelar para facilitar o jeito das pessoas irem para o céu. E a gente quer que a pessoa vá para o céu, você fala com ela, faz essa oraçãozinha aqui, resolve seu problema, próximo, faz uma fila, né? Próximo, o que você faz agora? Faz uma oração. Ou, quem quer fazer essa oração aqui agora, coloca a mão no seu coração, faz essa oração. Fez essa oração, Deus abençoe, nos vemos no céu. E, gente, desse jeito, nós chegamos a uma população que se dizem, mais de 40 milhões de brasileiros se dizem cristãos evangélicos, mas que reflete pouquíssimo a vida de Cristo no nosso país. Não é verdade? Você sabia que o estado mais evangelizado do Brasil é o Rio de Janeiro?
Tem noção do que é isso? Eu acho que a cidade que mais tem igreja evangélica é o Rio de Janeiro, capital. Faz sentido? Faz sentido o Rio de Janeiro ser o lugar mais evangelizado do Brasil? Não faz sentido. Não faz sentido porque não percebemos o evangelho transformando aquele lugar, gente. O que nós estamos criando são um monte de gente que fala que crê em Jesus e está confortável com isso, mas que talvez será uma má notícia no dia que Jesus voltar. E se não der para chegar aqui hoje, essa má notícia vai ficar para semana que vem. Mas vai chegar, porque não tem como a gente fugir dela. Então todos que são chamados à salvação são chamados ao discipulado. Você que está aqui, você é chamado à salvação. Jesus morreu no seu lugar, não é pelas suas obras que você vai para o céu, não é. Mas o chamado de Jesus é, olha, eu morri no seu lugar, você precisa crer e confessar-me como Senhor Salvador, lógico. Mas agora não é só aí, não acabou por aí. Esse é o primeiro episódio da nossa série. Esse é o primeiro episódio de tudo que nós vamos caminhar. Agora você precisa me seguir. Vai chegar um tempo, e talvez no segundo capítulo, acho talvez na próxima semana, não sei agora outra, que nós vamos falar sobre esse tipo de chamado. Que tem pessoas que são chamadas para seguir de um jeito e tem pessoas que são chamadas para seguir de outro. Chamado para seguir não quer dizer ser pastor, não quer dizer abandonar tudo que faz. Existem chamados específicos e chamados geral. Mas o ponto é que todos nós que somos chamados à salvação, nós somos chamados ao discipulado. Imagina uma moeda agora. Eu não tenho moeda aqui. Mas salvação e discipulado, elas são duas faces da mesma moeda. Não dá para desassociar. Não dá para ser salvo sem ser discípulo. Se você não tem se tornado um discípulo de Jesus, que segue Jesus, que pratica o que Jesus pediu para você praticar, hoje você precisa questionar a sua salvação. Você precisa falar, opa, será que eu sou salvo? Ou não? Será que eu apenas fiz uma oração de quebrantamento em algum momento da minha vida, mas isso de fato não gerou salvação em mim? Todos que são chamados à salvação são chamados ao discipulado. Eu sei que para muitos é uma quebra de paradigma, para muitos talvez está abrindo o olho e falando, meu Deus, achei que estava resolvido meu problema. Eu estava garantido. E eu não estou falando nem aqui, estou nem entrando no tema de perder ou não perder a salvação. Estou entrando no tema de questionar se foi. Questionar se foi porque obrigatoriamente nós precisamos produzir os frutos daquilo que nós confessamos, principalmente se nós temos o Espírito habitando em nós. Não estou falando de uma coisinha qualquer, estou falando do próprio Espírito de Deus habitando em nosso coração, transformando-nos com uma missão de nos transformar em imagem do seu Filho. Agora, se com esse Espírito morando dentro de nós, a nossa vida ainda não é transformada, nós não temos nos tornado seguidores fiéis de Jesus, o que nós precisamos fazer? Por lógica, questionarmos. Opa, tem alguma coisa errada nesse negócio. Será que no dia que eu chegar diante do Rei dos Reis, ele vai olhar para mim e falar, bem-vindo, filho amado? Ou será que ele vai falar, aparta-se de mim porque eu não vos conheço? E é sério esse negócio. É sério, porque as pessoas que a Bíblia fala que ficaram de fora, elas fazem mais coisas do que nós fazemos. Elas expulsam demônios, elas curam pessoas, já viu? Programa de televisão, milagre acontecendo. Você olha e fala assim, gente, esse cara aí, ele tem vaga garantida no céu. Não é? Chegou um cara paralítico, agora está andando. Chegou alguém com câncer, agora está curado. Chegou alguém assim, agora resolveu. A gente acha que isso resolve. A Bíblia fala que essas pessoas podem fazer isso em nome de Jesus. Pode ser até Jesus que fez o milagre, mas quando chegar lá, eles vão falar com eles, você bateu no lugar errado. Centrado não é aqui não. Gente, isso é muito sério. É muito sério, porque o que Deus quer fazer em nós é muito mais importante do que o que Deus quer fazer através de nós. Não são a quantidade de coisas que fazemos para Deus que determina se somos salvos ou não. Mas a qualidade daquilo que fazemos precisa ser avaliado. Porque Deus chama todos que são chamados à salvação para segui-lo e ter uma vida de aperfeiçoamento nele. Nós tendemos a tratar a experiência da conversão como algo inteiramente separado do processo de se tornar discípulo. O que a gente costuma fazer? Não, você converte, depois você vai ficando aí, o dia que você resolver, se você quiser, você entra num processo um pouco mais avançado para você conhecer Jesus. É assim que a gente faz. E aí a gente olha para a igreja e percebemos pessoas que parece que nunca encontraram com Jesus. Mas tem 20 anos e ninguém falou com ela. Ninguém questionou essa pessoa e falou o seguinte, olha, sonda o seu coração, meu querido e minha querida, se de fato você é um discípulo de Jesus ou não. Porque a pior coisa que nós podemos viver aqui é o engano. De falar, eu tenho garantido. Não, sei, tá certo. 20 anos atrás eu levantei minha mão e nada me tira. Isso é a pior coisa que poderia acontecer com a gente. A gente precisa questionar, porque nós não podemos tratar a experiência da conversão e do seguir Jesus como coisas distintas. Elas são dois lados da mesma moeda. Se você foi salvo, você se torna obrigatoriamente um seguidor de Jesus. Se você não tem se tornado um seguidor de Jesus, você precisa questionar se de fato você foi salvo. Outra coisa, nós precisamos começar então, para entender todas essas questões,
com o fundamento dos fundamentos, que é o evangelho. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala, olha, esse evangelho que vocês ouviram e creram salvou vocês, não foi? Então, se só é possível ser salvo através do evangelho, qual é o único lugar possível que nós precisamos começar para tratar sobre salvação e discipulado? Só tem um lugar. Entender e ter clareza do que é o evangelho. Então vamos lá. Precisamos então começar com o fundamento dos fundamentos, que é o evangelho. Se errarmos em relação ao evangelho, erramos em tudo. Mas se acertarmos em relação a ele, estamos numa viagem diferente, sagrada e saudável para o discipulado. Então, nós precisamos, enquanto Igreja Betânia, que está renascendo, que está sendo revitalizada, que está sendo replantada, reconstruída, repensada, mais do que pensar estruturas, formas de se fazer, métodos que vamos aplicar, precisamos pensar o quê? O evangelho. No que cremos. Por que existimos? Por que cremos? Porque se nós errarmos nisso, de novo, gente, se a gente erra na estrutura da construção de um edifício, por melhores materiais que nós tivermos, por mais dinheiro que nós gastamos, o que vai acontecer com esse edifício? Vai virar uma torre de Pisa. Se você já viu na internet, a torre de Pisa ela é como? Ela é assim, virou famosa, mas não era a ideia. A ideia era fazer um sino da Igreja Católica, retinho, maravilhoso, mas eles colocaram num lugar que não tinha como essa torre ficar. Isso não tem engenheiro civil aqui, tem algum engenheiro civil aqui não. Mas qualquer um sabe que se o terreno não suportar o peso, cede. E a torre de Pisa foi isso. Então o que nós estamos querendo fazer, aqui olhando para o evangelho e gastando tempo, ruminando isso nós precisamos ter clareza dos fundamentos do que é o evangelho. Porque Paulo fala que é o evangelho que nos salva. Então se eu erro nisso, eu erro em tudo. Sabe, não sei, alguém aqui já teve a experiência de olhar numa luneta ou num telescópio e ver a Lua? Ou outro planeta, já? Eu já tive essa oportunidade. No Cefet tinha onde eu trabalhava, tinha domingo astronômico. E aí, de vez em quando, eu estava saindo do trabalho, estavam ali os professores de física regulando os seus equipamentos. Você sabia que se você errar 1 milímetro, se tiver desviado 1 milímetro da rota da Lua aqui, você vai bater num lugar assim, absurdamente longe da Lua? Porque você imagina a distância que está. Então, se nós errarmos um pouquinho, no fim, naquilo que nós vamos construir, vai estar completamente distante daquilo que nós queríamos fazer. Então, nós precisamos garantir que o evangelho que nós pregamos é o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando, é o evangelho correto, que é possível salvarmos. Por quê? Olha isso. Essa frase, talvez, essa precise para os nossos cadernos, para os nossos celulares, para o nosso Instagram, que é o evangelho que pregamos determina os discípulos que produzimos. O evangelho que pregamos determina os discípulos que produzimos. Se errarmos no evangelho, erramos na formação dos discípulos. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu prego um evangelho que tem uma mínima distorção, ele vai gerar discípulos débeis. Discípulos que não são os discípulos de Jesus Cristo. Gente, e isso é muito sério. Porque se nós errarmos no fundamento, não adianta. Vou usar um exemplo aqui de ingrediente. A Dani quer fazer um bolo. Ela tem os ingredientes certos. Se ela coloca o ingrediente errado, ela pode misturar do mesmo tempo, ela pode bater ao mesmo tempo, ela pode colocar no forno ao mesmo tempo, ela pode colocar tudo do mesmo tempo, que não vai produzir o bolo. Vai ser qualquer coisa, menos o bolo. Então, se errarmos no fundamento, erramos em tudo. Então, o evangelho que pregamos determina, obrigatoriamente, o discípulo que produzimos. Então, o que é o evangelho? Eu já falei isso numa última série que nós pregamos ainda na Conselheiro Dantas, e eu defini o evangelho como? Acho que eu vou colocar aqui. Ok, tá pequeno, mas dá para ler. Eu defini o evangelho como? O evangelho é a mensagem a respeito da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, e que chama o homem à fé e arrependimento em Jesus Cristo para a salvação. Ok? Essa é uma definição teórica do que é o evangelho. Mas o que eu estou agora dando um passo à frente isso está corretíssimo. Isso está impecável daquilo que a Bíblia nos diz. Agora, o ponto é, se eu crer intelectualmente nisso, está resolvido o meu problema? Se eu falar, ok, pastor, acredito, assino embaixo, Jesus, eu creio exatamente no que está escrito ali, não vou nem repetir para não errar uma vírgula. Pode ler, que eu sei que o senhor sabe ler, e Jesus pode ler ali aquilo que eu acredito. Vou para o céu, graças a Deus. Será que é isso, gente? Será que foi para isso que Jesus morreu? Será que foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou? Para que milhares e milhares de anos, pessoas levantassem as vozes, olhando para aquilo, falando, eu creio naquilo ali, está resolvido o meu problema. É isso que eu estou desafiando no coração de vocês. Porque parece-me que tem que ser mais. E Paulo, quando nós lemos, ele nos lembra que acreditar em algo e permanecer firme naquilo é a mesma coisa. Acreditar é muito mais do que um mero consentimento intelectual. Implica em viver existencialmente como demonstração da crença.
Acreditar implica em viver existencialmente como demonstração da crença. Eu vou dar um exemplo idiota. Mas exemplos idiotas são ótimos. Fictício total. Se eu falasse com vocês agora, assim, gente, olha, nós estamos aqui. Mas quando eu estava vindo, um homem me parou. E ele falou assim, pastor, te conheço há muito tempo. Cara, a gente não abre a concessionária da Mitsubishi, sei lá, deixa eu pensar, da Ferrari. Imagina que tem uma concessionária da Ferrari nessa reta aqui. A gente não abre a concessionária da Ferrari, da Porsche, que está ali nos domingos. Mas esse domingo, excepcionalmente, às 8 horas e 20 minutos, vai ter uma promoção que nunca teve. Eu estou falando só para você. Mas nós vamos presentear a primeira pessoa que entrar na loja com um Porsche 0 km. Ele não vai saber de nada, ele vai entrar fingindo que vai comprar. Mas 8 horas e 20, o primeiro que pisar ganha um Porsche. E imagina que eu chego e falo assim, gente, é segredo. Mas agora são 8h15. Se você acreditar em mim, o que vai acontecer? Não pode falar a verdade, gente. Eu vou falar para as paredes. Agora. Eu acho que eu nem terminar a frase. A chance de você não ir é a chance de você não crer. Ok? Porque se cresce, a gente tentaria de alguma forma chegar naquele lugar. Porque não é todo dia que se dá Porsche. Vamos supor que eu falasse assim para as 30 primeiras pessoas. Para você também poder falar o seguinte, eu não vou perder na corrida para o Gustavo, que é sacanagem correr contra o Gustavo, correr com esses meninos magrinhos ali, contra o Felipe, não dá, né? O Felipe ia ganhar de nós. Mas imagina se fosse 40 pessoas que chegavam a ganhar 40 Porsche, para ficar mais exagerado. Todos nós sairíamos daqui agora. Inclusive o pastor que vos fala. Deixaria o microfone e iria. Por quê? Crer, acreditar, implica viver existencialmente como demonstração dessa crença. Não dá para acreditar em algo e viver de maneira diferente. Se eu não vivo de acordo com aquilo que eu digo que acredito, eu preciso obrigatoriamente questionar aquilo que eu creio. Vou de novo. Se eu não vivo de acordo com aquilo... Pausa para uma apresentação. Se eu não vivo de acordo com aquilo que eu creio, eu preciso obrigatoriamente questionar aquilo que eu digo acreditar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que vocês são salvos a partir da mensagem do evangelho que lhes preguei, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Paulo não está falando que a salvação vem pelas obras que eu faço. Paulo só está dizendo que se você de fato creu no evangelho que ele pregou, obrigatoriamente você estará apegado e praticando aquilo que ele acabou de lhe ensinar, aquilo que você acabou de crer. Entender isso, o evangelho é fundamental, mas não é suficiente, é necessário seguir. Se você apenas acredita nessas palavras que estão na parede, você coloca isso no seu Instagram, você publica isso no seu Facebook, você coloca isso no seu Twitter, você coloca isso no seu LinkedIn, no seu currículo. Quando alguém vai ler seu currículo, está lá. Nossa, esse é crente mesmo, isso não tem jeito não. Mas se você não vive de acordo com isso, você precisa confrontar. Se você acredita, se de fato você crê. Porque senão, você pode estar crendo em vão, não vai ter resultado nenhum. O que Paulo está falando, crer em vão, é muito sério também. Que é você achar que você creu, mas você creu para salvação. A gente crê em Jesus para nossa salvação, não é, gente? Eu não creio para ficar rico, eu não creio para ser curado só, eu não creio para nada. Eu creio em Jesus para minha salvação. Essa é a garantia que me anima e que me motiva a viver a vida que eu vivo. Eu espero que você também, né? Porque a gente crê em Jesus para salvação. Então Paulo está falando, crer em vão é eu achar que eu estou salvo e na hora H eu não estar. Entender isso é fundamental. Entender esse evangelho é fundamental. Mas é fundamental também seguir. Qual evangelho nós estamos pregando, gente? Qual evangelho? É importante separar um tempinho para colocar na mesma página. Eu vou só avançar rapidamente aqui, depois eu volto a alguns pontos centrais. Só para finalizar, em uns 10 minutos ali, não vou conseguir parar. 8h20. Olha lá, gente, já é 8h20. Eu sei. Não, 8h16, ó, que o relógio está me enganando. Tomando 4 minutos. Hã? Quem sabe? 8h25, 28, a gente finaliza. Mas eu vou avançar algumas coisas aqui só para nos pontuar. Existem, basicamente, 6 tipos de evangelho. E, de novo, isso eu estou tirando desse autor, né, que é um cara excepcional na área de discipulado. E esse autor diz o seguinte, que existem praticamente 6 tipos de evangelhos pregados por aí. E por isso que a gente precisa saber o evangelho que a gente prega e acredita. Porque senão a gente vai ser enganado com falsos evangelhos. Então, o primeiro falso evangelho é o evangelho que é o que nós estamos trabalhando basicamente aqui. O evangelho do apenas perdão. É um evangelho que te oferece uma passagem de ida direto para o céu. Né? O que ele prega é, olha, você veio aqui, você precisa sair perdoado. Você precisa ir embora com a consciência de que você vai morar no céu. E é isso. O que ele cria? O que esse evangelho cria? Ele cria que seguir Jesus é opcional. Eu não preciso mesmo fazer esse negócio de seguir Jesus. Não, eu posso fazer. Mas não necessariamente eu preciso fazer. É uma opção que eu tenho de seguir Jesus. Ou simplesmente,
me reencontrar com ele no céu, porque lá não tem como eu fugir dele. Então, eu fui perdoado e um dia eu vou ver Jesus. Glória a Deus, aleluia, nas alturas, porque está garantido. Não, já o pastor falou comigo. Se o pastor falou, eu não vou nem questionar, não vou nem buscar saber a verdade, que vai que eu descubro que eu estou errado. Né? Então, esse evangelho é muito pregado e lota igrejas. Porque a pessoa vai encontrar e ela sai de lá. Meu problema está solucionado. Agora é só aguardar o dia de Jesus voltar e a coisa está resolvida. Mas ele cria um problema que é seguir Jesus é opcional e cria uma passividade cristã. As pessoas se tornam passivas na igreja e na vida delas. Eu só preciso agora crer e continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi. Um dia Jesus vai voltar e vai me levar para morar com ele. O segundo evangelho. E aqui é o evangelho da esquerda. Quem é os direitistas? Agora vai dar glória a Deus, né? Quem pensa na direita fala assim, nossa, esse aí, eu estava querendo que o pastor falasse esse, porque esse eu sei que é errado. Calma, guarda aí que tem pro outro lado também, né? Porque, de novo, o evangelho nem de esquerda nem de direita, tá? Mas aqui estão falando de política mesmo, alinhamento à esquerda. O evangelho da esquerda, o que ele prega? Ele prega que nós precisamos ajudar os necessitados. E ele vai usar um versículo bíblico falando, Tiago falando, olha, o evangelho, ajudar os pobres, esse é o evangelho. E aí, o que ele cria? A acomodação cultural. Tudo que a cultura me traz, eu apoio. Porque existe graça espalhada de Deus em todo lugar. Mais uma coisa que ele cria é que a verdade é opcional. E é a partir do evangelho da esquerda que surge o liberalismo teológico. Ao longo da história, o liberalismo teológico ele começa a viver questionamentos acerca da verdade. Principalmente quando trata da verdade na área sexual. E vai falar o seguinte, não é bem assim. Deus é amor. Então qualquer pastor, igreja, que você vê falando muito que Deus é amor, que Deus vai salvar todo mundo, que Deus não é justiça, e que Deus ama até as pessoas que vivem errado e que não tem problema, pode desconfiar, não é o evangelho que Jesus Cristo morreu por causa dele. A gente pode gastar até mais tempo aqui na semana que vem, voltando nesse quadrinho maravilhoso aqui, ou você pode ler o livro, Conversão e Discipulado. Você não pode ter um sem o outro, que está num preço imperdível nessa noite. Tá? Melhor do que isso, eu garanto, nem na Amazon você acha. Falamos isso, não. Nem na Amazon você acha. Nem se você for Prime na Amazon, nem se você tiver o Unlimited na Amazon, você acha tão bom esse preço como esse aqui. Agora, além do evangelho da esquerda, que foca na ajuda aos necessitados e diz que é impossível saber a verdade, porque está ali flexibilizando a verdade para atender as demandas humanas, existe também o evangelho da prosperidade. Esse aí a gente conhece porque a nossa televisão está lotada dele. E esse evangelho que também fica escondido em mensagens de coaches gospel, porque a prosperidade, gente, uma vírgula aqui, a prosperidade hipermoderna não é dinheiro. As pessoas já entenderam isso. A prosperidade da hipermodernidade é sucesso, é paz, é felicidade plena. Essa é a prosperidade que nos vendem agora. Não é enche a bolsa de dinheiro. É assim, não, você pode ser quem você quiser. Isso. Sua vida vai dar certo. Isso. Essa é a prosperidade moderna. A gente tem que tomar cuidado, porque não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho da prosperidade enrustido numa capa diferente. Não é a capa do dinheiro, é a capa do sucesso. É a capa do bem-estar. É a capa de ser pleno. É a capa de ser o que eu quiser ser. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que ele cria, então? Reivindicação de direito. Você vai na igreja, a pessoa fala assim, você pode agora declarar. Quem já ouviu isso em igreja? Declara, isso aqui vai ser diferente. Declara que agora a sua vida vai mudar. Declara sobre a vida do seu filho. Nossa, você vai declarar sobre o seu filho, vai ser uma bênção. Declara sobre o seu trabalho. Pega a chave do seu carro e declara que você vai trocar de carro. É isso, vocês já viram. Já viram um monte. Já viram um monte, já viram. Um monte desse. Reivindicação de direitos e controle de Deus. Quando eu faço isso, eu acho que Deus é meu escravo, meu servo, e eu falo para ele me obedece. Agora, existem igrejas assim? Aos montes. Estão pregando o evangelho? Estão. Mas um outro evangelho. Diferente do que o evangelho de Paulo. Porque o evangelho de Paulo, ele fala o seguinte, o que também recebi do Senhor, também vos entreguei. O evangelho que Paulo prega às pessoas não é o evangelho criado por ele, é o evangelho que ele recebeu de Cristo e não alterou nada em sua essência e retransmitiu. Agora, isso aqui é outro evangelho. Tem mais dois. Antes do certo, que nós vamos falar só na próxima semana. Esse gatilho da ansiedade e da expectativa vai ficar para a próxima. Estou aprendendo com marketing, gente, isso vai funcionar. Outro evangelho, além do evangelho da prosperidade, agora vai. Consegue? Foi? Foi. Evangelho do consumidor. Satisfaça as suas necessidades. E de novo, não é só dinheiro. O que isso traz? Impaciência indulgente. Deus, eu estou fazendo. E cadê a sua resposta? E algo que é muito preocupante nos nossos dias, vício por desejo. Gente, cidade de Curitiba nos oferece um cardápio incalculável de lugares nos oferecendo o evangelho
do consumo. Que a gente chega no lugar... O que é o evangelho do consumo? Só para você entender. Quando você vai sair para um restaurante, o que você pensa? Você pensa assim, eu quero comer uma carne. E eu não quero um lugar que esteja muito cheio. Porque se quiser cheio, você escolhe. Eu quero um lugar que seja um pouco mais intimista. Ok. Ah, mas eu não quero comer um rodízio, eu quero comer um à la carte. Aí você começa a filtrar. Daqui a pouco você está indo lá no Terraza, né? Você está indo lá no Terraza, refazendo a reserva, deixando o seu rim lá. Quem não conhece, pode conhecer, eu também não conheço, tá, gente? Eu não sou pastor, só conheço de ouvir falar. Tô igual o Zeca Pagodinho, né? Só conheço de ouvir falar. Então você está indo e você está selecionando o ambiente que você quer, o tom de iluminação, o jeito que você vai ser atendido, o nível de exclusividade, o cardápio que vai ser servido, você seleciona. Esse é o evangelho do consumidor, tem isso na igreja. Você fala assim, eu não quero um lugar que prega muito sobre pecado, sabe? Eu quero um lugar onde que vai falar de coisa boa. Eu quero um lugar onde o pastor me joga para cima, eu não quero sair da igreja para baixo. E a gente esquece que, segundo Coríntios capítulo 7, fala que a tristeza, segundo Deus, produz vida. Às vezes é necessário vir para a igreja e sair triste. Porque essa, às vezes, é a vontade de Deus. Porque se eu sair alegre, às vezes eu não vou encontrar a verdade, às vezes eu vou encontrar mentira. Vocês percebem como é sutil? E, de novo, o evangelho que pregamos determina o tipo de discípulos que produzimos. Que tipo de evangelho a Betânia quer pregar? E que tipo de discípulos a Betânia quer ter? Isso é mais importante do que o tipo de prédio que nós vamos ter. Do que a cor da parede. Do que a qualidade da música. Do que o jeito do pastor vestir. Do que a quantidade de pessoas que estarão sentadas. Porque se tivermos milhares de pessoas sentadas e estivermos pregando essa mensagem do perdão, ou da esquerda, ou da prosperidade, ou do consumidor, ou da direita, que para muitos falam assim, eu achei que esse era o evangelho. Não é? O evangelho da direita está errado? Sim. De novo, não foi para isso que Jesus morreu. E o evangelho da direita vai pregar o quê? Legalismo. Viva a vida correta. Você não faz nada de errado. E, de novo, a ideia de que nós temos a exclusividade da verdade. O evangelho da direita prega, e aqui eu quero só fazer um adendo, uma situação que talvez muitos conheceram aí. Tem uma pregadora coach, que é Vitória Souza, é isso, né? Lembra? Quem conhece essa aí? Vitória Souza. Essa menina ficou famosa, você não conhece por nome, mas você já deve ter visto. Ela fala o seguinte, esse aqui é um iPhone 11, esse é um 14, qual que você quer? Já viu? Alguém já viu ela pregando? Não é possível. Né? Já viram, gente? Não é possível que nunca viram. Mas ela fica fazendo um monte de ilustrações e fala, eu acho que ela consegue falar sobre todos esses evangelhos, todos, exceto o evangelho. Isso é verdade, gente. Não consome essas coisas, não. Porque a gente vai falar com muita clareza, tá? Não consome esses negócios, não. Mas essa semana, a senhora Vitória foi no aniversário de um amigo homossexual. E eles cancelaram todas as agendas dela nas igrejas. E um rapaz que a gente teve numa conferência com ele falando sobre sexualidade, ele postou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, a única coisa certa que a Vitória fez nos últimos anos foi ir no aniversário desse amigo e falar do evangelho lá. A única coisa certa que ela fez foi amar essa pessoa a ponto de ir lá levar uma Bíblia no aniversário. Aí as pessoas agora criticam e cancelam a agenda dela, por quê? E eu gostei, ele falou assim, a igreja quer exclusividade das heresias. As heresias têm que ser só nossas, as coisas erradas têm que ser só pra gente. A gente paga pra falar heresia aqui dentro, mas não pode falar heresia na festa de um cara que é homossexual. Isso é o evangelho da direita. Nós só podemos viver no nosso grupo. Nós não podemos ficar perto de pecadores. Nós precisamos viver tão direitinho que os pecadores se afastam de nós. Eu chego, a pessoa para de tomar uma cerveja que ela estava tomando porque eu cheguei. Esse é o evangelho da direita. Viva uma vida tão exclusiva, tão ímpar, que você se afasta de todo mundo. Agora, o que nós precisamos questionar ao ler essas coisas, ao ouvir, por qual dessas coisas Jesus morreu? Por qual dessas coisas Jesus deu a vida? Por qual dessas coisas Jesus vai voltar? Por qual dessas coisas Jesus enviou o Espírito Santo para preparar essa igreja para a volta dele? Isso aí fica no próximo capítulo, que meu tempo acabou. Amém? Tá bom. Ou, tá virando coach. Ou, leu. Vai ser bom. Tô virando coach do Bruno aqui. Vamos pegar o que vale. Meu Deus. Tira aquele rapaz ali atrás pra mim, por favor. Tem algum diácono nessa igreja? Pode tirar esse rapaz aqui. Não, brincadeira, gente. O rapaz é o rapaz aqui. Amém. Vamos ficar de pé? Acho que vocês não querem perguntar, porque já são 8h30. Mas podemos separar. Ana, guarda pra quarta-feira, guarda pra quarta. Quarta-feira nós começamos uma rede assim. Falei, olha, não preparei um assunto hoje. Não, sem nome. Falei, não preparei assunto, mas eu quero que vocês tirem dúvidas se tiverem. Podemos ter a rede em meia hora, podemos sair daqui 11 horas. Qual foi? Saímos 11 horas. 11h30. Mas foi muito bom, muito bom. Gente, é tempo de pensarmos nas coisas que são fundamentais.
não são fundamentais só para nós, é para a nossa fé. É fundamental para a igreja que Deus deseja construir, mas é mais fundamental para a pessoa que Jesus quer transformar. Pergunte isso. Para que Jesus morreu? Foi para que milhares e milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas um dia fizessem a oração do pecador e falavam, eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Gente, você vai em eventos, você vê cada coisa. Eu vou fechar só com essa frase. Um dia perguntaram para um grande avivalista, George Whitefield, talvez um dos maiores homens assim na história da evangelização mundial. E perguntaram para ele depois de um evento onde milhares de pessoas levantaram as mãos, falando que seguiam Jesus. E perguntaram para ele, ei, quantas pessoas converteram no seu último evento? E ele falou assim, eu ainda não sei, saberei daqui a 6 meses. Por quê? Conversão e discipulado andam juntos. Aqueles que seguirem a Jesus são aqueles que se converteram. Aqueles que ficaram para trás vão ter uma amarga surpresa quando encontrarem com Jesus na volta dele. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse tempo que nós temos aqui para conversar sobre assuntos tão sérios, Senhor. Desperta o nosso coração. Eu quero voltar naquilo que nós falamos lá no começo. Nós precisamos ser vasos de couro novo. E nós não podemos produzir isso por nós mesmos. O Senhor é o artesão. O Senhor é aquele que gera em nós este coração. Nós queremos isso. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós queremos ser recipientes da graça do Senhor. Nós queremos ser recipientes do Evangelho do Senhor. Mas do Evangelho do Senhor. Não do Evangelho corrompido. E nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós confessamos, Deus, que muitas vezes temos vivido como apenas pessoas que creem, mas que não vivem como seguidores. Eu sei que muitos corações nessa noite, Deus, se encontram contritos, quebrantados, apertados agora, assim, ó, sentindo um aperto santo no coração. E que se questionam se são seguidores ou não. Mas eu peço que essa tristeza produzida pelo Espírito Santo gere vidas nessa noite. E que isso possa nos desafiar a levantarmos de um lugar de pessoas que simplesmente declaram uma fé para aqueles que conseguem entender que a fé é uma força suficientemente forte para produzir ação. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que não temos recados, não temos avisos. Se você não participou da nossa videochamada hoje, às 10 da manhã, procure alguém que participou e bata um papo para saber como foi. Eu não sei se o Marcelo gravou. Conseguiu gravar, Marcelo? Ah, Marcelo é demais. O Marcelo gravou e ele vai disponibilizar de alguma forma para a gente essa semana aí. Então, se você quer acompanhar o que foi falado hoje, a Bíblia fala que existem filhos fora do tempo. Você pode ser um desses filhos fora do tempo. Amém? Deus abençoe vocês. Não saiam correndo. A gente quer bater papo ainda, se conhecer mais, gastar um tempinho juntos. Em nome de Jesus. Boa noite, boa semana. Deus abençoe.